Estamos de volta. No bloco passado, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, economista e diretor da revista Mercado Comum, falou do crescimento do Brasil entre os anos de 1957 e 1976. A gente começa esse bloco ainda com essa abordagem. Vamos acompanhar. O Brasil perdeu, né, essa capacidade de fazer crescimento econômico vigoroso. Né? Por quê? Veio também aí as tentativas de combater a inflação, né? Um desarranjo brutal das contas públicas. Na verdade, nós tivemos, inclusive, hiperinflação aqui no Brasil, né? Com várias tentativas, né, fracassadas de combate, entre os quais o Plano Cruzado e o próprio Plano Collor. Né? E depois, com a implantação do Plano Real, o Brasil ficou parecendo, me lembra muito, ao período do governo Salazar de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, que, por coincidência, era economista. E o Salazar ficou 36 anos no governo de Portugal. Durante o seu período de governo, Portugal tinha uma economia extremamente estável. A moeda praticamente estável, sem inflação, né? Contas internacionais e públicas absolutamente em ordem. Só que é o seguinte, Portugal não conseguia crescer, não crescia. No final do governo dele, Portugal havia se transformado no país mais pobre e mais atrasado da Europa. Né? O Brasil está correndo esse risco, né, já há bastante tempo, de repetir o modelo fracassado de Salazar. Porque nós ficamos obcecados, principalmente nesses últimos 20, 30 anos, 40 anos, só por questões conjunturais. Nós ficamos aqui obcecados por questão de quê? Estabilidade da moeda. Né? E, de outro lado, uma outra condição, né? Que a economia brasileira, o crescimento dela, não fosse tão importante. Mas o principal era ter as contas nacionais em ordem, ajustadas e, principalmente, sem inflação, ou seja, com uma economia estabilizada. Só que esse modelo ele não é compatível com o crescimento econômico vigoroso. Então, essa armadilha na qual nos aprisionamos, né, ela precisa ser jogada fora. Nós precisamos, novamente, dizer o seguinte, olha, nós precisamos crescer, crescer, crescer e crescer. É importante, de outro lado, destacar, né, que durante esse período, a política monetária brasileira, no meu entendimento, está errada. Aqui se praticou, e voltamos a praticar, as taxas mais elevadas de juros em toda a história econômica brasileira. Apenas nos últimos tempos, aí agora, com a elevação da taxa Selic, né, as previsões estão indicando nesse sentido, o Brasil vai gastar aí cerca de 500 bilhões de reais por ano apenas a título do pagamento de juros nominais da sua dívida. Apenas os últimos ajustes, chegando aí no final desse ano, num período de 12 meses, nós vamos estar pagando adicionalmente cerca de 300 bilhões de reais. Isso é quase que todo o montante reservado para o novo programa de auxílio, né, governamental, que está sendo aí, já sendo anunciado para breve. Né? Então, o que ocorre nesse sentido? Né? A economia brasileira está travada. E as discussões, de uma maneira geral, são dominadas apenas pelas questões de curto prazo e conjunturais. Então, o Brasil não cresce. Né? Você pega, por exemplo, um dado, né? Nós estamos com uma certa tranquilidade nas nossas relações com o mundo afora, né? Estamos com 350 bilhões de reservas cambiais. Só essas reservas, eu fiz o levantamento hoje, elas estão custando para os cofres públicos a exuberante cifra de 22 bilhões de dólares. Multiplicando isso por 6, que é mais ou menos o valor do dólar atual,
significa dizer que apenas nesse custo, no carregamento dessas reservas, o Brasil está despendendo 130 bilhões de reais. Isso, se fosse aplicado na economia, ele geraria um crescimento do PIB que seria fantástico, que seria sensacional. Aí, para completar esse círculo vicioso, né, nós temos um governo, em primeiro lugar, gastador, cheio de privilégios, com um sistema previdenciário que, mesmo com a reforma feita recentemente, não vai adiantar, com desemprego e com uma informalidade de todo tamanho. Em síntese, nós precisamos de reforma, reforma, reforma. Senão, nós vamos ficar aí ainda nessa história, e ainda mais com essa política monetária errada e equivocada durante muito tempo. Eu entendo que a trajetória do Brasil tem que ser retomar o crescimento econômico. E, lamentavelmente, eu não vejo isso, já estou repetindo, na boca dos atuais governantes e de nenhum candidato, exceto ali e acolá algumas passagens menores. Mas os dados são esses mesmos. Nos dá uma tristeza muito grande. E, resumindo, né, eu vou até aqui agora lançar uma frase, repetir uma frase do saudoso presidente JK, né, em que ele dizia que o Brasil tem um péssimo hábito de tratar doenças da juventude com remédios que são da velhice, né? E, realmente, essa política monetária que está aí no Brasil, esses últimos 30, 40 anos, é um dos principais fatores de impedir que a gente possa crescer. Além de, claro, de outras circunstâncias, como, por exemplo, a questão tributária, né? A questão tributária brasileira é um hospício, né? Além do que eu chamo da descarga tributária, que alcança 1/3 do PIB. Se você somar ainda o déficit nominal das contas públicas, ele vai alcançar 40 e tantos por cento, né? Consome quase que 40 e tantos, 45% do PIB brasileiro. Coitado do nosso Tiradentes, né? Ele foi morto, enforcado, esquartejado, né? Os seus descendentes proibidos aí por quase 50 anos de ter qualquer patrimônio, simplesmente porque ele se revoltou contra 20%, né? Que era a derrama, que ficou intitulado como o quinto, né? Ou seja, hoje a carga tributária brasileira ela chega a quase que 50%, né? Por isso que se alcunhou na época de Tiradentes aquela expressão, vá para o quinto dos infernos. A gente teria que modernizar, atualizar essa expressão hoje para vá para o meio dos infernos, né? Porque já estamos chegando a quase 50%. E com detalhe, uma tributação, toda ela baseada, incidente, sobre o consumo e a produção, que está completamente errado, equivocado, né? Penalizando principalmente aqueles que produzem. Então, no meu entendimento, essas questões é que precisam ser colocadas como parte de um contexto maior, que é esta armadilha na qual nos aprisionamos, né? Que é o chamado baixo crescimento. Essa armadilha precisa urgentemente ser desarmada, porque ela nos leva a uma situação de conflito social. Você fala aí na figura que eu considero o maior estadista que esse país já teve, que é o JK. Aliás, o Brasil precisa de um novo JK. Seria para consertar o país um JK. Não sei se você concorda comigo. Nós já vivemos tantos períodos aí, mas o JK não tem. Não tem nada igual. Nós estamos aí vivendo aí um país de um ministro como esse Paulo Guedes, que acho que não sabe nada. Não sei se você concorda comigo. Então, vamos vivendo isso aí. Reforma ninguém quer fazer. Quem quer fazer reforma nesse país? Você me conta quem? Então, concordo com você. JK precisa de um novo JK nesse país. Assim vamos crescer. Fora isso, vamos ficar do jeito que está, porque ninguém quer fazer nada.
O período que você foi amigo do José Hugo Castelo Branco, ele era ministro de... O Zé Hugo era ministro de Indústria e Comércio. Esse período foi no período de alto crescimento? Período do Sarney. Está perguntando sobre o Zé Hugo Castelo Branco. Foi no período do Sarney. Né? Foi o período do Zé Sarney e o Zé Hugo foi presidente do BDMG também. Também. E foi meu amigo pessoal. E esse período era um período de alto crescimento também? Foi exatamente o que o Carlos Alberto acabou de falar, do período do Sarney. Então, o Carlos Alberto, você continue falando em JK que eu te acompanho, tá? Eu concordo integralmente com você, até porque eu acho que eu posso falar um pouco de JK. Afinal de contas, eu escrevi 6 livros sobre JK, são quase que 3.500 páginas e tem outros 2, 3... Eu conheci o JK uma vez, aliás, 2 vezes eu estive com o JK, uma em Diamantina, numa seresta... E outro no Hotel Del Rey. No Hotel Del Rey, exatamente. Fui tomar consta, inclusive, do meu livro, o seu encontro com ele lá no Hotel Del Rey. Consta com o Serafim livro, Jardim e o Carlos Murilo. Eu fiquei exatamente, realmente... Ele era um homem encantador. O JK, a gente fez até um adesivo, né? Temos aqui ele, chegamos a fazer quase que 100 mil desses adesivos, porque teve uma procura muito grande. O título desse adesivo é JK, procura-se outro. Né? Mas é uma grande verdade. O JK imprimiu um ritmo, né, de desenvolvimento e de crescimento no país, porque ele, como médico, ele sabia que para a profissão de médico tinha de se fazer um bom diagnóstico para se curar os pacientes. Né? E ele tinha um bom diagnóstico do Brasil como um todo. E ele chegou à conclusão seguinte: olha, uma economia, um país é como um corpo humano, né? Você tem que ter ali as veias, as artérias em bom estado para que o sangue possa circular. E o sangue é energia, né? E as artérias são os transportes. Sem isso, né, não é capaz da economia crescer. Como que você vai produzir se você não tem como transportar, se você não tem energia elétrica? Ou seja, era um modelo, né, básico para você imaginar uma nova dimensão para o país. E pelas características da população brasileira, que é um grande mercado consumidor, né, e ainda dependente de exportação de apenas um único produto, que era o café. Naquela época, quando o mundo dava um espirro, o Brasil já pegava pneumonia de cara por causa da dependência da economia nacional ao café. Né? É que ele disse: olha, nós precisamos industrializar o país. Né? Produto meramente commodity não vai trazer riqueza para o Brasil. Ele já afirmava isso há 80, 90 anos. Né? É necessário inverter esse ciclo. Né? É preciso que a indústria ganhe uma nova feição para permitir essa alavancagem no crescimento. Ele dizia, inclusive, o seguinte: a melhor forma para se combater a alta de preço é produzindo mais, o que é uma grande verdade, ainda válida para os dias atuais. Nós precisamos produzir, e precisamos ser competitivos. Precisamos ter o quê? Tecnologia, inovação. E o JK fez tudo isso. É isso. Essa edição vai ficando por aqui. É o Economia e Agora. Agora aqui no canal Viver Brasil. Até o próximo.